Meus prezados irmãos, quero vos saudar com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez na sua casa, na sua presença. Desta feita, nós temos a oportunidade de estar compartilhando convosco. Estava preocupado em relação ao culto com a programação do Dia dos Pais. Eu quero aproveitar a oportunidade de parabenizar todos os pais pelo Dia dos Pais. E quando eu cheguei aqui, que eu percebi que o culto também era o culto de missões, então um culto assim com bastante informação e o tempo bem reduzido, fiquei preocupado. Até porque a palavra que eu havia preparado para trazer aqui não tinha muito a ver com a questão do culto missionário, culto de missão. Mas eu quero compartilhar com os irmãos aqui em pouco tempo uma palavra que está registrada no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 15. Na verdade, eu tenho a escala lá da programação da semana, mas como no domingo passado eu observei, eu fico na secretaria, mas eu assisto a maior parte do culto pela internet. E eu vi que o Murilo fez uma apresentação de um trabalho de missões e eu confundi os dias do culto e da missão. Pensei que tinha sido domingo passado. Pois bem, Deuteronômio capítulo de número 30, vamos ler do versículo 15. Nos diz assim a palavra de Deus: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vive e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente para sempre. Amém, igreja? Texto que tomamos por base para a nossa reflexão nos deixa bem claro que Deus nunca fará as escolhas por nós. O texto diz que Deus se limita a falar, a aconselhar, a mostrar o caminho, mas a escolha somos nós que fazemos. Então eu gostaria, já que o tempo é bem resumido, de passar para os irmãos, para as pessoas que estão nos ouvindo, que alguns exemplos bíblicos de pessoas que tiveram oportunidade para fazer as suas escolhas. E algumas pessoas foram felizes, bem-sucedidas nas escolhas que fizeram, outras, porém, não foram felizes e certamente sofreram as consequências das escolhas que fizeram. Eu vou adiantar um pouco aqui nessa introdução. Eu já quero passar a falar a respeito destas pessoas na Bíblia que tiveram oportunidade para fazer as escolhas. Então, com base nesse texto lido, queremos refletir sobre algumas pessoas que tiveram oportunidade de fazer escolhas. Então, nós dividimos aqui em dois grupos, pessoas, exemplos positivos de boas escolhas, né?
E o primeiro que eu gostaria de citar aqui está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4, a escolha de Abel. A palavra de Deus nos diz: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Os personagens que vamos citar aqui são pessoas que escolheram pela fé. É diferente de você fazer uma escolha pela lógica ou fazer uma escolha pela razão. A escolha da fé, muitas vezes, ela pode até ser questionada. Alguém pode até dizer para você que você não está fazendo uma boa escolha, ou que você está perdendo a oportunidade de fazer uma escolha diferente. A escolha, quando é feita pela fé, ela pode ser questionada. Mas o texto diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então, eu coloquei como observação aqui: escolha pela fé oferecer para Deus o melhor que você tem. E aqui cabe uma pergunta: o que você tem feito é o melhor que você pode fazer? É o melhor que a sua fé alcança? Porque muitas vezes a gente se acostuma a estar aqui, irmãos. Há uma tendência da gente se acostumar com tudo. Se acostumar com o culto, se acostumar com os hinos, se acostumar com a mensagem. O crente tem essa tendência de se acostumar com tudo. Mas é necessário que quando nós estamos aqui, nós possamos fazer essa escolha de estar aqui para oferecer para Deus o melhor. Tem pessoas que de fato vêm aqui com esse propósito de oferecer para Deus o melhor. E com certeza, quando você faz essa escolha, Deus honra a sua fé. Mas há aquelas pessoas que estão aqui, entram e saem sempre do mesmo jeito, porque escolheram assim. Que o Espírito Santo de Deus possa te convencer a fazer a escolha de Abel nessa noite, a oferecer para Deus o melhor que você tem. Aleluia. A escolha de Noé, Hebreus 11, 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Uma outra escolha pela fé. Noé ouviu a voz de Deus, ele creu no que Deus falou com ele e ele escolheu obedecer ao Senhor. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já ouviu a voz de Deus. Mas na hora de você fazer a escolha, você escolheu desobedecer o Senhor. Então, pela fé, escolha hoje o caminho da obediência. Escolha o caminho da obediência. Se os irmãos parar para analisar um pouco, não era muito fácil a escolha de Noé. Preparar uma arca naquela ocasião, receber da parte de Deus a mensagem que ele recebeu, quando tudo parecia dizer que nada daquilo iria acontecer. A sua fé ia contra tudo e contra todos, mas ele decidiu escolher obedecer a Deus. E a Bíblia diz que Noé fez conforme tudo quanto Deus havia dito. E o caminho da fé e o caminho da obediência é também o caminho da vitória. Quando todos estavam do lado de fora batendo na porta, dizendo: abre-nos a porta, Noé. Noé com a sua família estava guardado e Deus fechou a porta por fora. Enquanto você tem tempo, entra pelo caminho da obediência. Escolha obedecer a Deus. A fé te faz enxergar aquilo que os olhos naturais não conseguem ver. Tem coisas, e quando você escolhe pela fé, você escolhe muitas vezes o que você não está vendo no momento, mas pela fé você vai estar crendo naquilo que Deus está te falando, e certamente essa será a melhor escolha. A escolha de Enoque, Hebreus 11, 5. Percebam que todos esses personagens fizeram uma escolha pela fé.
Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho e que agradara a Deus. Pela fé, Enoque andou com Deus. Então nós temos a oportunidade de fazer a escolha, não é? Nós, pela misericórdia de Deus e pela fé também, escolhemos andar com o Senhor. Estamos andando com Ele, estamos caminhando com Ele, pela fé. Nós não vimos o céu que Ele nos prometeu ainda. Ele diz para nós que tem uma cidade para nós preparada lá. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: credes em mim, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E pela fé nesta promessa nós escolhemos caminhar com Deus. Nós estamos andando com Ele, nós estamos caminhando com Ele. Alguém pode questionar e perguntar: mas onde está Deus? Cadê Deus? Eu sinto Ele, aleluia, Ele está do meu lado, eu estou com Ele, estou caminhando com Ele, estou andando com Ele. Mas infelizmente há muitas pessoas que escolheram um caminho diferente. E o texto diz que Enoque, pela fé, ele escolheu caminhar com Deus. E de repente Enoque está andando com Deus. E para andar com Deus, caminhar com Deus, de fato você tem que escolher pela fé. Alguém vai te chamar de louco, alguém vai questionar a sua escolha, alguns vão te dizer que Deus não existe, e isso tudo é coisa de cabeça de crente, é coisa de pentecostal. Mas o texto diz que Enoque fez essa escolha, andou com Deus. E lá no Gênesis diz que ele andou com Deus 300 anos, e Deus para si o tomou. Quem anda com Deus, um dia Deus o tomará para si. Você está andando com Deus? De repente vai acontecer, olha o que diz o texto: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Você crê nisso, irmão? De repente você não vai experimentar a morte. Paulo escreveu na sua carta, lá, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas de uma coisa eu posso afirmar: todos seremos transformados. Nem todos dormiremos. Paulo está falando do sono da morte aqui. Paulo está falando da morte. Mas todos seremos transformados ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos arrebatados. Ele diz que é necessário que isso aqui que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso acontecer, Paulo disse: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Entre o justo e o ímpio, vereis a diferença. O Senhor vai tomá-lo para si. Vale a pena escolher andar com Ele, irmão, permanecer com Ele, obedecer Ele, aleluia. Muitas vezes você é tentado a sair do caminho, muitas vezes você recebe propostas que vêm contra a tua fé, a fé que você professa, mas continue andando com Ele, porque assim como aconteceu com Enoque, vai acontecer com você. Um dia Deus o tomará para si. Aí às vezes a gente fica só pensando em arrebatamento. Mas o dia de Deus te tomar para si pode ser a qualquer momento. Paulo diz: na verdade, nem todos morreremos, mas um dia todos nós seremos transformados. Glória a Deus, num corpo glorioso. A escolha de Moisés, Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gosto do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aleluia! Essa escolha da fé exige posicionamento. Chegou o momento
que Moisés teve que escolher: assentar no trono de Faraó, não é? Ou ser maltratado como povo de Deus. Apesar de Moisés ter sido criado em toda a ciência do Egito, Moisés também conhecia a sua história. Certamente estava no seu coração uma esperança de que um dia Deus enviaria o libertador para tirar o seu povo do Egito. Mas Moisés talvez nunca imaginou que fosse ele. Mas ele aguardava. Ele aguardava essa promessa. Ele aprendeu com a sua mãe, com seus pais. Um dia Deus visita o Egito. Um dia Deus tira o seu povo desse lugar. E chegou o momento que Moisés teve que fazer a escolha. E ele fez a escolha da fé. O texto diz: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus, do que por um tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Esta recompensa, irmão, só se enxerga pela fé. Aleluia. Paulo, escrevendo aos Romanos, acho que é 8:18, se não me falha a memória, Paulo diz: tenho por certo que as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então o crente anda na terra, mas olhando para o céu. Aleluia. Ele está aqui agora, mas está contemplando a glória. Ele tem a visão da glória. É por isso que nós permanecemos, irmãos, porque luta e problemas todos nós temos, mas nós fizemos a nossa escolha. Aleluia. Muitas vezes a escolha vai ser questionada. Quando você escolhe, muitas vezes, quando você faz a escolha pela fé, muitas vezes aparentemente você vai estar perdendo. Provavelmente alguém questionaria Moisés: você pode estar no trono, você é um candidato ao trono do Egito, mas ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, porque ele tinha em vista a recompensa. Quem escolhe pela fé muitas vezes vai dizer não a propostas. E aí aqui exige posicionamento, irmãos. Ele não simplesmente escolheu, ele também rejeitou a proposta. Ele rejeitou a proposta, e às vezes você tem que rejeitar propostas. Porque tem propostas que vai te desviar do caminho, tem propostas que vai te levar para longe de Deus, mas faça como Moisés, pela fé, aleluia, escolha estar com o povo de Deus, caminhar com o povo de Deus, caminhar para o céu, rejeita algumas propostas, mas continue seguindo o Senhor Jesus. Tem uma escolha aqui que eu acho interessante, irmãos, que é a escolha de Maria. Está lá em Lucas 10, 38 a 42. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços, e aproximando disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Para muitos você pode até parecer louco, mas diante de Deus você fez a boa escolha. Quando você escolheu estar aqui, está nos pés do Senhor, muitas vezes chorando e gemendo, mas caminhando para o céu, está nos pés dele, aprendendo com o Senhor. Todas essas escolhas foram motivadas pela fé. Não foi a escolha da lógica ou da razão, não foram as escolhas das circunstâncias. Aparentemente, no primeiro momento, poderiam não parecer as melhores escolhas e até serem questionadas. Marta questionou Maria. Marta questionou Jesus. Não se te dá que a minha irmã me dê servir só? O que ela estava fazendo era importante também. Ela estava preocupada, mas naquele momento Maria optou por estar nos pés dele
ouvindo o Senhor, até porque ela não teria essa oportunidade, talvez não teria outra oportunidade como aquela. Ela não perdeu a oportunidade e fez a melhor escolha. Não perca a oportunidade de estar nos pés de Jesus. Mas infelizmente, irmãos, estou correndo aqui, existem pessoas também, exemplos negativos, pessoas que fizeram más escolhas. A escolha de Esaú, por exemplo, Gênesis 25, 31 a 34. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele o comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Tem gente que só pensa no momento, irmãos. Ele abre mão da fé e da obediência por uma circunstância diversa, ou por qualquer proposta que ele recebe. Esaú disse: de que me serve? Para que eu quero primogenitura? Eu estou com fome, eu quero comer. Às vezes você recebe propostas que vai contra a sua fé, você vai ter que rejeitar. No momento você até precisa, no momento é alguma coisa que vem até suprir uma necessidade sua, mas e o preço que você vai pagar? Esaú não pensou nisso, só pensou no momento. Eu quero é comer. De que me serve? Desprezou. E olha o resultado, Hebreus 12, 16, 17. O resultado da sua escolha: ninguém seja devasso ou profano como Esaú, e por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscasse. Irmãos, esse negócio é muito sério. No momento da proposta, da necessidade, muitas vezes a pessoa diz: olha, eu dou um jeito aqui, depois eu me acerto. Mas o lugar de arrependimento não é uma coisa tão simples assim, não. Diz que ele buscou com lágrima. Lugar de arrependimento, não conseguiu se arrepender. E foi rejeitado. Então faça uma boa escolha. Não aceite as propostas que o inimigo muitas vezes te faz, não. Jovens que estão aqui, com certeza recebe muitas propostas. Pensa no caso de Esaú. Desprezou o seu direito de primogênito. Não despreze a tua salvação, que custou o preço do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não despreze, não troque por nada, não vale a pena. Tem escolhas que a gente faz e trazem resultados irreversíveis. Se você for procurar, ou pesquisar, talvez do teu lado vai ter alguém que um dia fez uma escolha errada. Talvez já se passaram muitos anos, 10, 20, 30, 40. Estão sofrendo consequências dessas escolhas. Que Deus é misericordioso, Deus perdoa, Deus ajeita aqui, Deus ajeita ali, mas tem escolhas que a gente faz nas quais você se prende para o resto da vida e vai sofrer consequências. Então faça a boa escolha, faça a escolha certa, ouvir a voz de Deus, andar com o Senhor, obedecer ao Senhor. A escolha do jovem rico, Marcos 10, 21 a 22. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Vem, toma a sua cruz e segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O jovem se foi por causa da riqueza, deixou Jesus, fez uma escolha errada. Jesus tem um tesouro no céu e falou para ele: eu tenho um tesouro no céu, rapaz. Você deixa esse tesouro da terra aqui, se desprende dele, teu coração está preso aí, deixa esse negócio para lá.
eu te dou um tesouro no céu. Mas o jovem recusou, fez a escolha errada. Eu não sei se ele teve outra oportunidade, a Bíblia não registra isso aí, né? Pelo menos eu acho que não, né? Se alguém sabe mais desse assunto, me explique. Mas, aparentemente, ele perdeu a oportunidade que teve, fez uma escolha errada. O nosso tesouro no céu, o tesouro que Jesus prometeu para ele, continua guardado lá. E o tesouro que ele tinha, certamente se desfez. Não é? Escolhas. E para terminar aqui, a escolha de Ló. Gênesis 13, 9 e 11. Os irmãos se lembram dessa história? Houve ali um atrito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão disse: olha, não é bom que haja contenda entre nós somos irmãos. Então a gente vai ter que separar. A gente vai ter que separar. E aí, Abraão fez a proposta: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos. Olha o perigo, irmão. Olha o perigo na hora de fazer a escolha. Levantou Ló os seus olhos, viu toda a terra, ou toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Tem um texto lá em João, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, não é? A soberba da vida, a concupiscência da carne, não é do Pai, mas do mundo. E tem gente que é levada a fazer escolhas somente por aquilo que está vendo. Olha assim, aparentemente é uma coisa boa. Quando Ló viu, disse: eu sou ligeiro. Já que você me deu a oportunidade de escolher, eu quero essa terra bonita aqui, ó. Mal sabia ele do que estava para acontecer. Mais tarde teve que sair correndo de lá. E Deus, pela misericórdia, através da intercessão de Abraão, mandou o anjo lá. E o anjo disse: ó, escapa-te por tua vida. Nós viemos aqui para destruir este lugar. Escapa-te por tua vida, não olhe para trás, nem pare em toda essa caminhada. E Deus está falando conosco nessa noite: escapa-te por tua vida, não olhe para trás, não pare em toda esta caminhada. A mulher de Ló estava presa em alguma coisa, olhou para trás, se transformou numa estátua de sal. Tem gente que nem acredita nisso. Falar desse negócio aí para algumas pessoas, fala: você é bobo, você acredita nisso? Mas o próprio Jesus disse, ficou como referencial do pecado e da desobediência: lembrai-vos da mulher de Ló. E ele disse, quando falou acerca dos sinais da sua vinda, disse: assim como foi nos dias de Noé, e assim como foi nos dias de Ló. Jesus citou os dias de pecado, a situação que nós estamos vivendo. Então, crente, moço, moça, irmão, irmã, você que está aqui, não pare nesta caminhada, não olhe para trás, não sinta a saudade do mundo e do pecado, rejeite as propostas, faça a escolha certa, não faça a escolha pelas aparências. Nem tudo que brilha é ouro, viu? Os moços e as moças que estão aqui, vocês têm, ou em determinado momento terão que fazer uma escolha. Quem vai ser o futuro cônjuge? O marido, a esposa? E às vezes a gente só olha para a aparência assim. Não. Ore a Deus, faça a escolha certa. Faça a escolha na presença de Deus, na tua simplicidade. Pastor, não sei como fazer, vai orar. Busque a Deus, faça a escolha certa. Se tiver que dizer não para alguém, diga não. Se tiver que rejeitar alguma proposta, rejeite a proposta.
ainda que aparentemente seja boa, rejeita, mas ande pela fé, ande na obediência, faça a escolha certa. Porque Deus te dará a oportunidade, Deus vai falar contigo, mas a escolha Deus não vai interferir, a escolha quem vai fazer é você. É você quem vai fazer a escolha. Deus não vai interferir na sua escolha. E eu concluo aqui citando o texto novamente. Deus está dizendo que os céus e a terra são testemunhas inabaláveis de que na eternidade ninguém poderá dizer que não teve a oportunidade. Deus está dizendo aqui, ó, vê, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus aconselha, escolhe, pois, a vida, para que vives tu e a tua descendência. Não sei se há pessoas entre nós que ainda não se decidiu por Cristo, não observei muito bem na hora das apresentações, mas quem sabe há entre nós alguém que veio aqui a convite de alguém, nesse dia que se comemora o Dia dos Pais. Daqui a pouco acho que teremos aqui uma apresentação, homenagem aos pais, mas eu não posso encerrar esta palavra sem fazer um convite. Deus hoje está te propondo, Deus está te fazendo uma proposta, está te dando a oportunidade de fazer uma escolha. Escolhe a vida, escolhe o bem, escolhe servir a Deus, escolhe andar com o Senhor, faça a escolha certa, escolha está nos pés de Jesus. Se você por algum motivo se distanciou, parou na caminhada, volte hoje. Ainda há tempo para você fazer a escolha certa. Então eu quero perguntar se há entre nós uma pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus nesta noite. Se tiver, levante a sua mão como sinal de aceitação. Tem alguém? Onde está uma pessoa para Jesus? Convido a igreja para nós ficarmos em pé. Vamos fazer uma oração também. Tem alguém que parou no caminho e deseja voltar hoje? Deus te dá a oportunidade de fazer a escolha certa hoje. Onde está uma pessoa? Onde está uma pessoa para Jesus? Tem alguém? Eu vou encerrar o apelo. Meu horário já está encerrado também. Tem alguém para Jesus? Se não tem, que Deus lhe conceda uma outra oportunidade. Quero orar pela igreja, orar por você que está aqui. Se o diabo tem tentado você a fazer uma escolha diferente, resista em nome de Jesus. Receba a oração, receba o conselho de Deus nessa noite. Faça a escolha certa, fica nos pés do Senhor. Amém, igreja? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença. Queremos Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito, pela Tua palavra, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Queremos pedir a Tua bênção em favor dos Teus filhos que aqui estão. Se porventura entre nós alguém que está cocheando em dois pensamentos, quero Te pedir, pelo Teu Espírito Santo, visita esse coração, convence esse coração, Pai, a fazer a escolha certa. Eu Te peço, em nome de Jesus, Te agradeço por tudo. Amém. Deus abençoe, irmãos.